bem-vindo a todos. Meu nome é Daniele Florestano, sou diretora da Mastercard Cyber Intelligence Solutions. Gostaria de iniciar agradecendo a atenção e interesse de todos. Muitos de vocês talvez não saibam, mas a Mastercard é uma empresa que vai além de cartão. Atuamos em várias frentes tecnológicas, como cibersegurança, inteligência artificial, consultoria, gestão de riscos e pagamentos em tempo real. A Mastercard já atende empresas de diversos setores, como educação, saúde, telecom, governos e muitas outras. E a Mastercard também pode ser um parceiro seu. Vamos assistir um rápido vídeo que ilustra bem isso. E depois vamos falar como as empresas precisam evoluir para combater os crimes cibernéticos. A Mastercard é mais do que cartão, porque somos movidos por pessoas e criamos soluções para atender a cada uma delas. Como produtos que as identificam pela forma como digitam, transferências que acontecem num piscar de olhos e tecnologias que protegem empresas e clientes. Mastercard. Comece com as pessoas. Comece o que não tem preço. Quando falamos nesse tema, a primeira pergunta que nos vem à nossa cabeça é como podemos proteger o mundo digital contra ataques cibernéticos. Além disso, também vamos falar como a Mastercard pode ajudar nesse processo. No cenário atual que estamos vivendo, mais pessoas estão trabalhando de casa, mais dados estão sendo movidos para fora de nossas redes corporativas. Como garantir que nossa força de trabalho esteja se comprometendo, tendo consciência de como fazer isso com segurança? Mais compras online estão sendo feitas. Com isso, muito mais transações estão sendo concluídas. Como proteger essas transações para os nossos clientes? E mais pessoas precisando de cuidados médicos. Como garantir que esses dados sensíveis estão sendo trocados de uma maneira adequada? Como proteger esses dados? E é sobre a relevância da segurança dos dados que vamos falar hoje. Iniciaremos nossa agenda abordando tendências globais em gestão de dados e segurança cibernética. Em um mundo hiperconectado, as violações de dados em larga escala estão crescendo exponencialmente. 2 bi é o número de registros de dados expostos por ano. Mais de 100 novos esquemas de ataques são criados todos os dias. 40% dos rendimentos de crimes cibernéticos são destinados ao crime organizado e ao terrorismo. Ransomware cada vez mais sofisticado, como temos visto ultimamente na mídia. Os ataques cibernéticos geram grandes despesas para a indústria. Segundo o Instituto Ponemon, 3,9 milhões é o custo médio de uma violação de dados para empresas, incluindo perdas no negócio, despesas pós-incidente, despesas para detectar e escalar e corrigir também. Apesar do aumento nos investimentos, o número de ataques cibernéticos, violações de dados e multas aumentam a cada ano. Os investimentos em segurança tiveram uma taxa de crescimento anual composta de 12% a 15%, e prevê-se que o mercado atinja 300 bilhões até 2024. O número de incidentes tem aumentado ano a ano, e essa é uma tendência que a gente vê também no Brasil. Os ataques cibernéticos têm implicações negativas ao longo do tempo, para a reputação da empresa e principalmente para o relacionamento com o cliente. 44% dos consumidores têm medo de que uma empresa sofrer uma violação de dados que afete as suas informações. Enquanto isso, 61% dos consumidores dizem ser improvável comprar de uma empresa que enfrenta uma violação significativa de dados. E agora a gente vai falar um pouquinho do cenário de cibersegurança no Brasil e dos dados da pesquisa do Barômetro de Segurança Digital 2021. Antes da gente começar a falar um pouquinho da pesquisa, eu gostaria de falar do cenário de agro, né? Pesquisa realizada pelo SEBRAE em parceria com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária e o Instituto Nacional de Pesquisa mostrou que a adoção de tecnologias no campo está cada vez mais avançada. De acordo com o estudo, 84% dos produtores rurais utilizam pelo menos uma tecnologia digital em seu processo produtivo. Ainda, segundo a pesquisa, 67% dos entrevistados acreditam na necessidade cada vez maior do uso de tecnologias para o planejamento das atividades da propriedade. E apenas 16% ainda não utilizam nenhuma tecnologia.
Para nos aprofundarmos ainda mais nos pontos críticos de cada setor, encomendamos uma pesquisa em parceria com Datafolha, identificamos percepções e opiniões dos decisores da área de tecnologia do setor sobre os processos de adaptação da transformação digital. Presenciamos uma grande transformação digital nessas indústrias na última década, o que significa que agora há muitos dados em muitos dispositivos. Existem possíveis brechas de segurança, pode haver brechas na maneira como os dados são armazenados, existem vulnerabilidades em pessoas que acessam dados a partir de telefones celulares e podem haver brechas no relacionamento com fornecedores terceirizados. Aqui, um ponto muito importante: você não pode só pensar no risco cibernético da sua empresa, você também precisa pensar dos seus fornecedores. Pesquisas mostram que 62% de todos os ataques cibernéticos, eles começam nos seus fornecedores. Para aprofundarmos ainda mais nos pontos críticos para cada setor, encomendamos uma pesquisa em parceria com a Datafolha, identificamos percepções e opiniões dos decisores da área de tecnologia do setor sobre processos de adaptação da transformação digital. Os dados do Barômetro de Segurança Digital revelam: a maioria dos entrevistados avaliam que a cibersegurança é um tema muito importante para as companhias. Apesar disso, apenas 32% das empresas têm uma área própria de cibersegurança. De acordo com os entrevistados, 57% das companhias são alvos de fraude e ataques digitais com alta e média frequência. A questão de vulnerabilidade a fraudes e ataques. Com o resultado de apenas 24% das empresas consideram estar bem preparadas para reagir a um ataque cibernético. De acordo com os entrevistados, em média, apenas 32% das companhias fizeram simulações de ataques e vazamentos nos últimos 3 meses. Uma outra pesquisa revela que o consumidor acha que as redes sociais são consideradas instituições que menos confiam, enquanto hospitais, clínicas, escolas e faculdades são instituições que eles mais confiam. Bom, chegamos na última parte da nossa agenda de hoje. Vamos falar sobre uma ferramenta que ajuda a sua empresa a antecipar ameaças cibernéticas para todos os setores. E aqui gostaria de ressaltar um ponto super importante. As ameaças cibernéticas que estão enfrentando são desafiadoras, não só para o setor de agro, mas para todos os setores. Como parte de qualquer programa de gerenciamento de risco, precisa ser abordado por meio de planejamento estratégico e investimento cuidadoso. Neste contexto, as organizações têm que entender suas competências para a gestão ativa da segurança cibernética. Entender qual que é o perfil de risco. Dentro desse perfil, existem alguns questionamentos que devem ser feitos. Por exemplo, a frequência. Tem acontecido antes? Qual é a veracidade desse ataque? Né? Como ele foi? Nível de risco das ameaças. Pode ser mitigado o risco dessa ocorrência? Como mitigar isso? Quais são as ferramentas que eu preciso para isso? Propensão a uma violação de dados. Quais vulnerabilidades são conhecidas? Adequação dos controles. Os controles foram implementados? Existe uma auditoria que realmente faz a validação de como esses controles foram implementados? Impacto nos ataques, que é um dos mais importantes, tanto em parte do impacto financeiro como a parte dos clientes, a reputação da sua empresa que isso vai acontecer. Bom, com base nisso, assim como se protege uma casa, e eu vou dar um exemplo de casa para facilitar o entendimento de vocês, as empresas precisam priorizar recursos para evitar acessos não autorizados e proteger ativos valiosos. Aqui a gente vai olhar a parte interna da sua empresa e também a parte externa. Então, eu vou fazer sempre a comparação com uma casa. Quando a gente vai começar pelo ambiente externo. As organizações podem implementar várias iniciativas para se proteger de riscos cibernéticos no seu ambiente externo. Pensa quando você constrói uma casa. Tem a parte da parede, dos telhados, fechadura das portas e da janela. Qual é o objetivo de tudo isso? Impedir pessoas não autorizadas a entrarem. Quando você coloca uma tranca específica na sua porta, ou mesmo uma senha na porta. Por que você faz isso? Para dar acesso a pessoas somente autorizadas. E quando você cria regras, né, para o seu filho, por exemplo, em casa, não abra a porta para os estranhos. Então, são regras que a casa tem que seguir.
Da mesma forma, isso é super importante para a sua empresa. Ter os firewalls e as ferramentas de endpoint para impedir que pessoas não autorizadas entrem. Fazer um controle correto de gerenciamento de acesso, para não dar acesso a pessoas não autorizadas. E ter políticas rígidas de segurança, treinamento e conscientização de cibersegurança, para ter regras mesmo, para as pessoas saberem o que elas precisam seguir. Quando a gente fala da parte interna, também existem uma série de iniciativas que podem ser implementadas para proteger o risco cibernético. De novo, na sua casa, da mesma forma que você tem armários seguros, trancados, cofres, que são para guardar os seus pertences mais valiosos. Quando você tem uma janela quebrada, pode ser que uma pessoa que passou na rua simplesmente ache que isso é uma janela quebrada. Mas se um ladrão vê, ele pode achar que isso é uma brecha para ele entrar na sua casa. E também você faz verificações constantes das janelas, portas, testes de alarme. Então, você precisa conferir periodicamente se tudo está ok. Com a sua empresa é exatamente a mesma coisa. Precisa ser feita segmentação de rede para guardar seus pertences mais valiosos, seus dados, suas informações mais valiosas. Precisa fazer correção, software patching, descobrir o problema e corrigir antes que ele possa ser explorado. E ter periodicamente, a gente vai ver que os ataques eles vão mudando a todo momento. Então é muito importante você ter auditorias e avaliações que fazem isso periodicamente. Bom, aqui, agora eu vou responder a segunda pergunta que a gente fez lá na frente, né? Como eu falei para vocês, a Mastercard é uma empresa que vai além desse mundo de cartão, é uma empresa de tecnologia que vem adquirindo nos últimos anos uma série de empresas. Entre elas, adquiriu a Risc Recon, que faz avaliação de risco cibernético da sua empresa e de terceiros, monitorando proativamente o ambiente cibernético digital de qualquer entidade com presença online, identificando riscos e vulnerabilidades cibernéticas antes que elas possam ser exploradas. Aqui 2 pontos que eu gosto de ressaltar. Primeiro, a importância de terceiros. Né? Hoje em dia, como eu falei para vocês, 62% de todos os ataques se iniciam no terceiro. Então, é muito importante que essa avaliação seja feita de forma correta. A segundo ponto, a gente está fazendo essa análise na parte externa da sua empresa. A parte externa da sua empresa são com dados públicos. Da mesma forma que nós temos esses dados, o cybercriminoso também tem. Então, é muito importante que você faça essa avaliação de forma constante para evitar que ela seja explorada. E como a gente faz essa avaliação? Através de uma pontuação de risco cibernético, através de uma avaliação de 40 critérios em 11 domínios de segurança, simplesmente com o nome e a URL da sua empresa. E a gente faz 3 avaliações diferentes: avaliação da segurança, avalia as medidas de segurança em vigor, como segurança de e-mail, histórico de perdas de dados, avaliação de infraestrutura, né, de software e hardware, como criptografia da web e aplicativos da web, e o mais importante, a gente faz avaliação de impacto. Se vocês forem ver no quadro abaixo, existe um quadro colorido, que a gente fala que é o quadro que faz que, que é um quadro que faz a parte de priorização de risco, né? Então, o vermelho são aqueles mais importantes. Então, quando a gente faz a parte de avaliação de risco, você pode, no final, a gente pode achar 300 problemas. Desses 300 problemas, talvez só 10 sejam muito críticos, e é por eles que você tem que começar. Então, a gente combina essas 3 etapas e gera essa pontuação de risco por cada um dos domínios. Quais são os principais diferenciais que a gente vê? Primeiro, essa pontuação de risco ela é feita tanto para a sua empresa como consolidada com todos os fornecedores. Existem alertas sobre os problemas, né, que são atualizados constantemente, né? Então você vai conseguir saber se essa pontuação ela está melhorando ou ela está piorando ou qual a tendência daquele dado. Você também vai conseguir extrair relatórios detalhados com um plano de ação, para você saber como você corrige esses problemas. Benchmark com a indústria, então você pode, porque como a gente consegue pegar essas informações através de dado público, você consegue colocar também os seus pares do mercado, e tudo isso sem ter o problema de ter aquelas filas de TI, porque é uma plataforma software as a service, ela não requer nem desenvolvimento, nem integração.
Então, tudo isso ajuda muito você fazer o monitoramento do dia a dia. Bom, para finalizar, gostaria de recapitular alguns pontos importantes para que as empresas enderecem e mitiguem seus riscos. Primeiro, ter uma área de cibersegurança na empresa. Segundo, treinar e conscientizar seus funcionários sobre a importância da segurança no âmbito digital. Terceiro, fazer simulações de fraudes e riscos frequentemente, sem esquecer da sua empresa e dos seus parceiros. E contratar e fazer parcerias com empresas que ofereçam soluções de cibersegurança. Muito obrigado pela atenção de todo. Estamos à disposição para eventuais esclarecimentos.